repórter Lucas de Oliveira fala hoje sobre um abuso de autoridade cometido muitas vezes na relação patrão-empregado. Que abuso é esse, Lucas de Oliveira? Bom dia. Bom dia, Carla. Esse abuso é o assédio moral, como você mesma colocou. É importante refletir sobre a relação patrão e empregado quando a gente fala sobre esse assunto. É uma prática que pode ser representada de diversas maneiras no ambiente de trabalho e aqui no Brasil, Carla, não há uma legislação que tipifique o assédio moral como um crime. Quem vai nos falar mais sobre este assunto é o procurador-chefe adjunto do Ministério Público do Trabalho, Dr. Rogério Fleischmann. Bom dia, Dr. Rogério. Quando que uma simples cobrança deixa de ser somente uma simples cobrança e passa a ser de fato um assédio? Bom dia. O assédio moral, ele é tipificado como um constrangimento, não é? Uma humilhação que é sofrida pelo trabalhador de uma forma continuada, quer dizer, não é apenas um ato isolado, não é? Deve haver uma continuidade e essa continuidade vai gerando um desgaste psicológico no trabalhador e atingindo a sua dignidade, não é? Então, há várias formas, como tu bem colocaste, de assédio, e uma delas, por exemplo, é a imposição de metas impossíveis de serem alcançadas, né? Temos tido denúncias as mais variadas nesse sentido, em relação ao sistema bancário, enfim, e outras atividades, no sentido de impor metas abusivas aos trabalhadores. Isso gera desgaste, né, um constrangimento e em certa medida, inclusive, punições, né, numa situação em que o trabalhador não tem condições de reverter. Certo. Doutor Rogério, como não há uma legislação que trate como um crime, como que o funcionário deve agir mediante um caso de assédio moral? Como que ele deve proceder? Apesar de não haver tipificação como crime, não é? Nós temos previsões na Constituição no sentido de proteger a dignidade da pessoa humana, não é? Proteger o valor social do trabalho. Enfim, quando o trabalhador entra dentro da empresa, ele não perde aquela condição de ser humano, não é? De pessoa com dignidade. Então, não há dúvida de que dentro do trabalho também deve ser respeitada aquela previsão constitucional e nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho recebe inúmeras denúncias, não é? E atua na área civil, vamos dizer assim, não na área criminal. Ajuizamos ações contra empresas que praticam assédio, especialmente para que deixe de praticar o assédio e muitas vezes cobramos indenizações pelo assédio já praticado. Certo. Como comprovar o assédio moral, né? Geralmente não há testemunhas ou quando há testemunhas são colegas de trabalho que estão subordinados àquele mesmo patrão. Como então que é possível comprovar essa prática? Geralmente essa comprovação é feita numa situação em que as pessoas que foram despedidas acabam servindo como testemunhas. Por quê? Porque há sempre uma situação de desgaste muito grande nessas circunstâncias. Então, muitas vezes acontece de muitos trabalhadores deixarem o emprego ou serem despedidos justamente como uma consequência do assédio ou mesmo pedirem demissão. E a partir daí consegue-se ouvir as testemunhas e comprovar o fato. Há a possibilidade também de usar os depoimentos que são feitos na Justiça do Trabalho, quer dizer, em ações individuais os trabalhadores reclamam, não é, contra o assédio, outros colegas testemunham e a partir desses depoimentos nós instruímos os inquéritos e ajuizamos as ações. Certo. Doutor Rogério, o senhor que acompanha diariamente esses casos, como mesmo colocou agora, que tipo de dano psicológico isso pode trazer para o funcionário, até mesmo na hora dele buscar outro emprego? A nossa área não é da psicologia, mas vivencia-se muito claramente um processo de depressão. Não é? A gente percebe os trabalhadores que sofrem assédio moral e procuram o Ministério Público do Trabalho, muitas vezes choram na nossa frente, né? Percebe-se claramente um desgaste emocional muito grande e a autoestima vai lá embaixo. Não é? Então, para que essa pessoa volte de novo para o mercado de trabalho e consiga se reerguer e se colocar enquanto ser humano na sua vida profissional é muito complicado, é muito difícil de se reerguer e por isso que essa prática tem que ser combatida. Certo. Existe alguma estatística de denúncias quanto ao assédio moral no Ministério Público do Trabalho? Nós não temos estatística definida, mas de qualquer forma podemos dizer que é relevante o número de denúncias que são apresentadas e este ano inclusive fizemos uma semana de discussão sobre o assédio moral no sistema bancário, que é um sistema que vem sendo reclamado muito pelos trabalhadores, especialmente na imposição de metas. Certo. E para a gente finalizar, é comum que o funcionário seja demitido após fazer essa denúncia? Acontece de ser despedido, sim. Nós, obviamente, sempre procuramos preservar a identidade do trabalhador nesses casos, buscando o aspecto mais coletivo do assédio, não é? Buscamos não pessoalizar e tentar ver
em que circunstância a empresa impõe a prática para uma gama maior de trabalhadores para que ele não seja identificado. Mas, de qualquer forma, muitas vezes há identificação e o trabalhador é despedido. Nesse caso também a atuação do Ministério Público para, no mínimo, reparar essa despedida injusta. Tá certo, então. Muito obrigado. Dr. Rogério Fleischmann, procurador-chefe adjunto do Ministério Público do Trabalho, que participou do Espaço Público falando então sobre essa prática que é o assédio moral e nos mostrando aqui que as empresas ainda têm muito a avançar quando o assunto é relação patrão e empregado. Carla. Certo, Lucas. Obrigado pelas informações.